Boa noite a todos. Aqui, hoje é dia 28, né, de novembro, 8 horas, vamos começar mais uma aula. E o tema da aula de hoje é um tema bem interessante que com certeza vai fazer muito sentido para você que quer viver da internet, né? Hoje, para viver da internet, nós precisamos de quê? De anúncios, né? Precisamos de tráfego pago, precisamos de aparecer para que possamos ter resultados. Não importa se você trabalha vendendo bolo, se você trabalha numa pizzaria, se vende infoproduto como afiliado, não importa. Nas redes sociais, nós precisamos aparecer, ter uma boa presença digital, senão nós não conseguimos vender. Qual é o grande desafio para aparecer para as pessoas? É que o maior divulgador que nós temos são as redes sociais e elas cobram por isso. Então, o tema da aula de hoje é como que nós podemos fazer para aparecer nas redes sociais, para divulgar o nosso produto, seja lá o nosso serviço, o nosso comércio, ele virtual ou físico, sem precisar pagar. Esse é o tema da aula de hoje. Vocês vão ver que é simples, não é difícil, é uma estratégia que qualquer um de nós podemos fazer, podemos aplicar e dar resultado. Nós vamos ver aqui alguns exemplos também de grandes figuras da internet que usam essa técnica. Então, nós vamos entender que se eles usam, por que nós, meros mortais, com alguns milhares de seguidores, não podemos fazer isso também, né? Para começar, vamos pensar aqui, qual é o seu desejo na internet? Pensa aí, qual o seu desejo? O que você gostaria de ter na internet? Com certeza, o nosso desejo é o quê? Vender, né? Por que vender? Porque, na realidade, somente seguidores, curtidas, isso não paga nossos boletos. Nós precisamos de venda, não é verdade? Não tem vergonha de dizer assim, eu estou na internet para vender. Porque se não é o nosso objetivo vender, então estamos ali só para tirar foto da viagem que fizemos, né? E divulgar como uma rede social de fato. Mas se temos um objetivo comercial e queremos vender, o nosso desejo é vender nosso produto. E não tem nada de errado com isso. Para vender, nós precisamos aparecer, nós precisamos de tráfego. Qual é o problema disso? O problema é que a melhor maneira que nós temos para aparecer é o tráfego pago. E aí nós estamos vendo aí esse monte de notinha voando, né? Por quê? Porque o tráfego pago ele nos dá um alcance fantástico. Ele melhora muito o alcance, a quantidade de pessoas que assistem às nossas lives, que assistem os nossos conteúdos, que assistem o nosso anúncio. Então, o tráfego pago ele melhora bastante o alcance daquilo que nós estamos fazendo. Porém, conforme o nome mesmo diz, é tráfego pago. E como é tráfego pago, nós precisamos ter um cuidado a mais. Para quê? Para não desperdiçar o nosso dinheiro. Então, nós ficamos numa sinuca de bico. Nós precisamos do tráfego pago para ter o maior alcance dos nossos anúncios, da nossa postagem, daquilo que a gente quer vender na internet. Porém, a melhor maneira de fazer isso é pagando. E será que eu posso, será que eu devo gastar dinheiro com isso? Essa é a grande questão. Será que se eu gastar dinheiro com tráfego pago, eu vou ter resultados? Tanta gente diz que quer ter resultados e não consegue. Será que eu vou conseguir? Essa é a pergunta, né? Então, essa é a sinuca de bico que a maioria dos empreendedores digitais está hoje. Eles não sabem se investem no tráfego pago ou não. Na maioria das vezes, essa dúvida vem por uma falta de quê? De domínio das ferramentas de tráfego pago. Pela falta de quê? De confiança em uma pessoa que realmente vai fazer o seu tráfego pago e vai funcionar. Porque se você coloca dinheiro e tem retorno, tudo bem. O problema, o grande medo é colocar dinheiro no tráfego pago, nas redes sociais, e nada acontecer. Esse é o grande problema, esse é o grande medo que a maioria dos empreendedores digitais tem. Então, se nós ficarmos somente com esse medo, se nós não combatermos esse medo, ou conforme diz o velho ditado, né? Está com medo, vai com medo a si mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás. Nós não vamos alavancar os nossos negócios. Nosso negócio não vai escalar.
sem o tráfego pago. Por quê? Porque somente o tráfego orgânico ele é muito limitado. Nós não vamos conseguir escalar, viver da internet, ter bons resultados somente com o tráfego pago. Precisamos do quê? De nos arriscar. Precisamos aprender tráfego pago. Precisamos vencer esse medo para poder, então, escalar os nossos negócios. Porém, o tema da aula de hoje qual é? É conseguir alcance sem gastar dinheiro. Então, comecei mostrando que existe esse dilema entre gastar dinheiro com tráfego pago, mas não é a única maneira de ter alcance, né? De conseguir alcance na internet. Tem a ilustração desse velho marinheiro aí, desse lobo do mar, né? Olhando para longe, e tem essa pergunta: qual é o seu objetivo? O que você quer na internet? Com certeza você quer vender. Se você quer vender, você precisa de tráfego pago. Então, você tem que praticar isso. Você precisa fazer tráfego pago. Aquele velho ditado dizia o quê? O mar calmo não faz bom marinheiro. Lembra desse ditado? O que isso tem a ver com tráfego pago, com alcance, com a internet, com a nossa aula de hoje? Gente, se nós não vencermos o medo da internet, se nós não vencermos esses medos, nós vamos ser aquele marinheiro que nunca enfrentou uma tempestade. Então, nós não vamos aprender a usar as ferramentas, a entender as estratégias, entender no nosso nicho o que funciona, o que não funciona. Então, assim como um bom marinheiro, ele precisa de enfrentar tempestades para ser testado, nós precisamos enfrentar o tráfego pago. Porém, a boa notícia da aula de hoje é que talvez nós tenhamos aí um período entre se acostumar com uma coisa e outra sem gastar dinheiro. O que fazer, né? Como é que a gente pode começar sem gastar dinheiro? A solução prática, e não é minha, eu não inventei nada, é a solução que grandes players do mercado, grandes perfis do Instagram estão usando, são as collabs. E o que é uma collab? Parece papo de influencer. Influência é coisa de blogueirinha, isso é coisa de adolescente. Não. Collab é simplesmente você juntar as suas forças com a de outra pessoa, a de outro empreendedor, e juntos multiplicar o alcance do seu anúncio, da sua postagem. Nós vamos ver aqui na aula de hoje que existem várias maneiras de fazer isso. Algumas envolvem dinheiro, outras envolvem uma recompensa, outras não envolvem recompensa nem dinheiro, é um toma lá da cá. Eu apareço no seu perfil, você aparece no meu perfil. Entende? E o que acontece com isso? Nós dobramos o alcance. Você faz uma collab, você vai dobrar o seu alcance. Se você faz 2, se você faz 3, se você faz 5, você vai aumentando o alcance das suas postagens, dos seus anúncios, sem gastar dinheiro. Esse é o pulo do gato, mas ele não substitui o tráfego pago. Isso daqui é uma maneira de nós começarmos a perder o medo do tráfego pago, de começarmos a fazer algumas vendas para nos capitalizar e aí sim buscar uma qualificação para fazer tráfego, porque se não tiver qualificação, você vai jogar dinheiro fora. Vai jogar seu dinheiro e seu tempo fora. Tráfego pago, você precisa entender do gerenciador de anúncios e você precisa entender de estratégia. Só apertar botão a gente aprende, é fácil. Mas a estratégia é um pouco mais complicado. Então, nós precisamos entender dessas duas coisas. Porém, antes de fazer isso, o que nós podemos fazer? Podemos fazer as collabs. Pergunta para vocês, quem conhece o Casimiro? Você está no Instagram, não consegue ver as imagens que eu estou compartilhando? Aqui no Google Meet, tem aqui a foto do Casimiro. Você mesmo aí no Instagram, conhece o Casimiro? Pois é, o Casimiro é o primeiro streamer, é o primeiro influencer, por assim dizer, a oficialmente poder transmitir os jogos da Copa do Mundo. Sabe o que acontece? Ele está dando um prejuízo para a Rede Globo de televisão. Não que ela vai ficar mais pobre, porque ela tem muito dinheiro, né? Mas para vocês terem uma ideia, só no jogo de hoje, no jogo do Brasil de hoje, 3 milhões de pessoas, olha só, 3 milhões de pessoas assistiram simultaneamente, na mesma hora, não é a visualização que foi somando, não. Ao mesmo tempo, assistiram o jogo lá com o Casimiro. Não assistiram na televisão. Ele
tem a permissão de fazer isso. O que isso quer dizer? É a primeira vez que a televisão perde para um influencer. A Rede Globo gastou muito dinheiro para ter a autorização de transmitir, mas não pagou a exclusividade. Por quê? Porque a FIFA entendeu que haviam outras pessoas interessadas. E ao Casimiro aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os influencers, que as collabs, que o mundo digital, ele está se transformando, ele é dinâmico. As coisas estão acontecendo hoje. E nós não podemos deixar de ver, de enxergar, de admitir que isso veio para ficar. Não tem como fugir. E nós precisamos, então, abrir os nossos horizontes e entender que a internet não é uma brincadeira, não é coisa de adolescente, é um negócio. Às vezes nós temos a impressão também errada que a internet é tudo de graça. Eu lembro quando eu era mais jovem, pouquinho tempo atrás, se eu queria procurar um emprego, eu tinha que comprar no domingo ou no sábado o JB, o Globo, o Dia, não era assim? Quem tem a minha idade aí. Hoje isso não existe mais. Antigamente você comprava um jornal que no outro dia ia para o lixo, mas você tinha que comprar, pagar pelo jornal. Hoje você entra no Google e você tem acesso a tanta informação. Se você queria uma informação sobre negócios, você tinha que comprar você SA, pequenas empresas, grandes negócios, e aí vai, Forbes. Hoje você não compra mais nada. Tem na internet de graça. Então as pessoas começam a criar uma ideia, uma falsa ideia, que na internet tudo é de graça. Mas, se você quer viver da internet, se você quer vender pela internet, você tem que entender que a internet é um negócio. E você vai ter que pagar para estar lá, para ter realmente uma representatividade. Para que você consiga realmente escalar, tem que pagar. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que a Collab é uma maneira de você dar o primeiro passo. Mas eu não posso deixar de dizer que o próximo passo é o tráfego pago. Não tem jeito. Mas vamos voltar aqui à Collab, que é o assunto do dia de hoje, né? O que nós podemos, então, fazer? Vocês viram essa foto aí? Quem está aqui no Instagram é a foto... O Valdir vai saber, o Valdir está aqui no Instagram, né? É a foto do Cristiano Ronaldo e do Messi. Os dois jogando uma partida de xadrez em cima de umas malas da Louis Vuitton. Eita, nome complicado, né? Com certeza o Henrique está rindo de mim lá na sala. Mas é isso daí. O que acontece? Essa foto é uma collab entre três grandes gigantes, né? Entre o Messi, entre o Cristiano Ronaldo e a Louis Vuitton. Vuitton. É isso aí. Entende? Isso aqui, às vezes, a gente não entende como sendo uma collab, mas é. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que somou 500 milhões de seguidores do Cristiano Ronaldo, somou 380 milhões de seguidores lá do Messi, com 50 milhões da Louis Vuitton. Entendeu? O que acontece? Se a Louis Vuitton usasse somente os 50 milhões dela, ela não teria o alcance que teve com mais 380 milhões do Messi e mais 500 milhões do Cristiano Ronaldo. O que isso quer dizer? Que a collab está sendo praticada, os grandes players do mercado, as grandes lojas, as grandes marcas já enxergaram isso. A pergunta é, por que você não vai fazer isso também? É claro que no nível menor, né? Não vamos buscar parceiros com milhões se não temos também milhões de seguidores no nosso perfil. Mas podemos buscar parceiros com um perfil semelhante ao nosso e dobrar, triplicar o alcance. Eu vou mostrar para vocês ainda hoje exemplos práticos disso, como que realmente funciona. Fechou? Mas esse aqui é só um grande exemplo que nós temos. O que podemos ver mais? Essa outra foto aí. Quem está no Instagram, a foto é daquele Cabe, né? Cabe Lame, junto com o Luva de Pedreiro. Aqui não tem dinheiro, aqui eles não estão vendendo nada, mas eles se juntaram em uma collab para quê? Para ganhar alcance. O Luva de Pedreiro ganha alcance com os seguidores do Cabe e o Cabe ganha alcance com os seguidores do Luva de Pedreiro. Se você entrar lá no perfil do Cabe Lame,
O que mais tem é isso. Ele faz várias collabs com vários influencers, com várias pessoas. Então, olha só, o que eu estou mostrando para vocês? Pessoas já influentes, pessoas já com uma presença digital muito grande, usam a collab. Novamente, por que nós não vamos usar? Vamos usar sim. E não é complicado, não é difícil. Existe um grande papa aí do Instagram, e ele postou dizendo o seguinte, comentando essas coisas. Ele disse assim, olha, faça posts, collabs com perfis que façam sentido para o seu público. Crie campanhas, histórias para os produtos que for lançar para fazer seus seguidores se interessarem. E olha o terceiro ponto. Façam parcerias com influencers ou criadores de conteúdo influente que podem gerar tráfego orgânico para o seu perfil. Então, hoje que eu quero dizer, a onda que nós precisamos surfar, não é só o tráfego pago. Precisamos dele, mas também as collabs. E o bom da collab é que, talvez, dependendo do que você faça, você pode não gastar nada. Ela pode ser totalmente grátis. Entende? Isso é o que nós podemos fazer. Vamos ver aqui um exemplo, trazendo aqui para o nosso mundo real, né? Onde não existem milhões de seguidores, né? Acredito que nenhum de vocês aqui, eu não tenho na minha audiência ainda alguém com milhões de seguidores, mas com certeza vocês podem fazer collab. Vamos ver aqui um exemplo da vida real de como que isso acontece. Eu estava aqui no meu perfil e Emily apareceu. E ela disse assim para mim, olha, olá, tudo bom com você? Está aqui, você está no Instagram, está aqui aparecendo aqui, eu estou lendo o texto que eu recebi, né? Tudo bom com você? Gostaria de ser divulgadora no meu Instagram e ganhar mais seguidores e visibilidade. Ou seja, essa Emily não é uma pessoa com milhões de seguidores e ela está vendendo o perfil dela, estava me oferecendo para que fizéssemos uma collab. No caso dela, ela quer me cobrar por isso. Entende? Então, existem vários tipos de collab. Então, você pode parar e pensar. Ou você pode estar do lado de quem paga, ou você pode também estar do lado de quem vende. Se você tem um perfil e você acha interessante, você pode fazer igual a Emily fez. Oferecer, olha, você quer que eu reposte lá alguma coisa para você no meu perfil? Você quer que eu faça alguma coisa lá? Você quer que eu comente? Eu te cobro R$50, R$100, R$200. Aí depende do seu nicho e depende do alcance que o seu perfil tem. Para que esse foi o único? Não, separei só mais um, para a gente não ficar muito tempo em cima somente desse exemplo, né? Mas eu recebi um outro também da Cici. E ela diz assim, olha, olá, quer alavancar suas vendas e ganhar seguidores? Não é venda de seguidor, tá? Fujam disso. Venda de seguidor, compra de seguidor, isso aí é tiro no pé, tá? Aí aqui diz assim, ó, faço divulgação. Tenho técnica de comunicação para divulgar produtos, serviços, e aí ela continua vendendo o peixe dela. E aí ela tem vários planos. Então, você pode parar e pensar, dependendo do seu nicho, o que você faz? Você presta serviço? Você pode, então, se juntar com alguém e fazer uma collab. E aí você não troca dinheiro, você troca só visualização, você troca só alcance. Você presta serviço, você pode também fazer o quê? Pagar alguém R$30, R$50, essa pessoa vai pegar e vai colocar o seu anúncio lá no perfil dela. Você precisa o quê? Saber de copy, saber de criativo. Você não pode pegar uma oportunidade dessa de aparecer num perfil de uma outra pessoa e colocar qualquer coisa. Você precisa pensar de maneira estratégica o que você vai divulgar nessa collab. Mas você precisa entender que a collab existe. Ela é real, você pode usar ela. E você pode usar ela tanto para divulgar o seu negócio, como para você mesmo ser um influencer. Já pensou nisso? Muitas vezes, como tudo isso é muito novo ainda, nós pensamos assim, influencer, isso é coisa de quem tem milhões. Esses dois casos que eu te mostrei aqui, mostrei para vocês, não são perfis muito grandes, não, são perfis pequenos. Um deles tem menos de 5.000 seguidores no perfil. Entende? Então, você também pode pensar nisso. Se eu estou vendendo alguma coisa, eu posso usar a collab para colocar os meus anúncios, as minhas postagens no perfil de outra pessoa e dobrar o alcance. Por outro lado, eu posso começar a trabalhar o meu perfil
e vender collab, ganhar por isso, sem vender nada, sem aparecer, só repostando o anúncio dos outros. Existem outros casos que os influencers falam e vendem as coisas, principalmente no ramo feminino, de cosméticos, de beleza. Isso é muito divulgado. E essas meninas que fazem isso têm muitos seguidores. Por quê? Porque dá muito certo. O caso que nós vimos ainda agora do Casimiro é o quê? É um exemplo claro de como os influencers eles estão crescendo, eles estão tomando conta de coisas que antigamente, no caso aqui, a transmissão da Copa do Mundo, era uma coisa da Rede Globo, de grandes emissoras. E chegou o Casimiro com o streamer dele e transmitiu a Copa hoje. Então não podemos fechar o olho para isso, precisamos estar atentos a isso. O que eu fiz, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, né? Eu comecei a estudar marketing lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E lá tinha um tema, né? Um lema, aliás, né? Um jargão que era o seguinte: aprenda com quem faz. Todos os professores lá, eles estavam empregados em agências de propaganda. E eu achava isso muito legal. Então, hoje, que eu estou aqui no papel de ensinar, eu procuro testar tudo. Eu procuro, antes, fazer, praticar, para quando eu trouxer alguma coisa, eu saber o que eu estou falando. Então, o que eu fiz? Fiz uma collab que não envolvia dinheiro. E deu muito certo para mim. Então, eu mandei lá nos meus grupos, eu tenho alguns grupos de leads, né, de pessoas que entraram já na minha base de contatos, e eu mandei para esses grupos. E o texto que eu mandei foi bem simples, olha só. 47,50 para você. Olá, eu tenho uma oportunidade para você. Eu continuo falando. Você que acompanha meus conteúdos sobre trabalhar em casa, com marketing e tal, gostaria de ganhar 47,50. O que era esses 47,50? É o preço de um treinamento meu, que está lá na Hotmart, que custa 47,50. E qual foi a minha proposta? Eu te dou o treinamento de graça entre aspas, né, que é uma troca, e você faz a collab comigo. Eu vou te dar uma postagem, vou te marcar, e você vai e aceita a collab. E a pessoa não teve que aparecer, não teve que falar nada, o anúncio, a postagem não era de venda, porque às vezes você também precisa entender isso. O que vão postar no seu perfil, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Era uma postagem bem tranquila e a pessoa ganhou um treinamento de 47,50 simplesmente por apertar um botão e dizer assim, olha, aceito. Acredito que foi um bom negócio para a pessoa. E para mim foi um bom negócio também. Será que eu deixei de vender? Talvez essa pessoa nunca fosse comprar o meu produto. Ou fosse, não sei. Mas a vida, na realidade, é um jogo. E a gente tem que jogar o jogo. E as regras são essas. Então, o que eu fiz? Eu criei uma maneira de atrair uma pessoa para minha collab, que eu não precisasse dar dinheiro para ela. Entende? Quais foram os resultados? Vamos ver na prática. Será que isso funcionou? Será que deu certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu fiz um perfil novo, porque é muito fácil pegar o perfil que a gente já tem antigo, com um monte de seguidores, né? Então, eu fiz um perfil novo para fazer esses testes. Esse perfil, vou te mostrar o que está acontecendo nesse perfil com as postagens que eu faço num dia. E aí, depois, no final, eu vou te mostrar o que aconteceu com a postagem da collab. Tá? Então, olha só, fiz essa postagem aí nesse perfil novo e deu 102 visualizações, tá? Então, vamos ver aqui a média desse perfil. Fiz uma outra postagem, tá vendo? Essa já deu 82. Uma deu 100 e pouco, outra deu 80 e pouco. Né? Vamos lá. Isso tudo sem collab, postagens normais só por dia nesse perfil. Essa aqui já deu 57 visualizações. Então, você vê, 100, 80, 50, né? Eram as visualizações normais desse perfil. Essa já deu 143 visualizações. Então, você vê que vai de 50 a 150, né? Existe uma variação aí. Beleza, vamos em frente. O que acontece? Eu fui e fiz a collab. Para poder ter uma métrica certa, eu peguei a mesma postagem, o mesmo conteúdo, e postei ele sozinho, e depois postei ele com collab. E olha só o que tem aí na tela. Você que está aqui no Instagram. O que aconteceu? Esse conteúdo sozinho, com somente eu, nesse perfil novo, postando, deu 37 visualizações. Na collab, com uma pessoa, tá? Que eu fiz com várias, deu 114.
é 3 vezes mais o alcance. Quanto me custou? Nada. Eu dei um treinamento que custava em torno aí de R$ 50, R$ 47,50. Mas não houve movimentação de dinheiro, entende? O que vocês acham dessas métricas? São boas ou não são? Imagine você pegando o seu anúncio, não importa o que você faz, se você trabalha no ramo imobiliário, se você trabalha no ramo aí de supermercado, que é mais ou menos o perfil que eu estou vendo do pessoal que está aqui, se você trabalha aí em loja, né, uma loja física, imagine você duplicando, triplicando o alcance da sua postagem sem envolver dinheiro. E qual vai ser o resultado disso? Você vai triplicar a visualização, o alcance das suas postagens. Fatalmente, você vai duplicar ou triplicar suas vendas. Porque se 100 pessoas veem uma compra, se 300 veem, a média é que 3 comprem. Não é assim? Matemática não pode, né? Então, a Collab, ela te permite isso. Você precisa o quê? Buscar os parceiros certos. Novamente, o que é importante? Tudo no marketing digital precisa de estratégia. A gente não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Precisa de estratégia. Não adianta você achar um bom perfil para fazer uma boa collab contigo e você colocar um anúncio que não tenha impacto, que a copy não seja persuasiva, que o criativo seja todo embolado, que a pessoa bate o olho e não consegue se conectar. Entende? Então, você precisa pensar em tudo isso. Para quê? Para você conseguir dar o impacto que você deseja e você consegue, assim, duplicar ou até triplicar o alcance. Agora, veja bem, nós estamos falando de alcance. Nem sempre alcance quer dizer venda. Por quê? Eu tenho um exemplo bem interessante para explicar isso, né? A diferença entre alcance, o resultado do tráfego, seja ele através do tráfego pago ou através da Collab, com o resultado final, que é a venda. Minha mãe morou muito tempo em Petrópolis. Vocês conhecem Petrópolis, com certeza, né? Existe ali a Rua Tereza. A Rua Tereza é um grande polo, né, que vende roupas baratas. Muitas pessoas vão, passam o dia comprando e voltam. Né? Assim, vêm de outras cidades, passam o dia ali, compram e voltam para revender essas roupas nas suas cidades. O que acontece? As lojas de frente de rua são todas de roupa. Os restaurantes estão lá no fundo das galerias. E como é que você faz para que a pessoa que está passando, que chegou de manhã, vai passar o dia fazendo compras, ela também tem que almoçar? Como é que você faz para dizer para elas que lá no fundo da galeria tem um restaurante? Então, eles colocam pessoas com folhetos, que vamos chamar aqui, que são o tráfego, ou as collabs, né? São aqueles que estão ali tentando fazer, olha, lá no final tem um restaurante, lá no final tem um restaurante, vai lá, é muito bom, é muito bom. Então, para e imagina o cenário. Você está andando na Rua Tereza, a pessoa te para, já é 1 da tarde, você está com fome, e a pessoa vai falar assim, te dá um folheto, olha, peixe frito, frango assado, sobremesa é grátis, e tudo muito bom, aí ali no final você entra. O papel daquela pessoa lá na rua, na calçada, foi ó, 10, não é verdade? Só que quando você chega lá dentro do restaurante, ele está quente, abafado. O cheiro não estimula o seu apetite. Não tem lugar para sentar. É escuro. O que você faz? Toda aquela expectativa que foi gerada lá na calçada vai embora. E você vai junto com a expectativa, você vai embora. Então, o que acontece? A pessoa lá na rua fez o trabalho dela. Mas quando o cliente chegou lá dentro, o que ele encontrou não é o que ele esperava. Então, o alcance é a mesma coisa. Você faz uma postagem maravilhosa e ela alcança muita gente. Agora, se essas pessoas vão comprar, depende do que elas vão encontrar, para onde você está levando elas. Porque qualquer postagem leva para algum lugar. Você tem que colocar um link. Ali no Instagram você não vai vender nada. Ali no Facebook você não vende nada. Ali você vai colocar um link. E esse link vai levar a pessoa para uma página de vendas, para uma página de captura, para um checkout. Não é verdade? Então, quando a pessoa vai, clica nesse link e vai, clica no Saiba Mais e vai, ela precisa encontrar coisas que tenham, aqui no marketing a gente chama de congruência, ou seja, que tenha relação com a expectativa que ela gerou.
Senão, não tem venda. Perfeito? Então, só para resumir, a gente aqui à frente. Você pode usar as collabs, assim como o tráfego pago, para aumentar o seu alcance. Mas alcance quer dizer gente vendo, não quer dizer venda. Venda já é um outro nível. Quer dizer que quando o cliente chega, ele precisa se encantar, se interessar. É igual numa loja no shopping. A pessoa está passando na vitrine, alguma coisa chamou a atenção. O vitrinista foi bom, né? Quando a pessoa entra na loja, não é bem aquilo que ela queria, não tem o número dela, o vendedor está ocupado, não dá atenção, ela vai embora. Então, a loja teve alcance. Tinha gente passando no corredor, mas a loja não consegue atender todo mundo, não consegue ter um estoque adequado, entende? Então, é muito importante estar atento a isso, para não achar que vou fazer uma collab e vou, então, começar a vender. Se você tiver, além do alcance, uma boa estrutura, um bom feedback, um bom o produto bem alinhado, quem atende estiver bem alinhado, para onde o teu link leva, estiver tudo alinhado, aí sim você vai conseguir fazer boas vendas, porque a collab vai te dar esse encanto, esse aumento. Bom, como é que fica uma publicação nesse perfil novo, usando o tráfego pago? Vamos ver? Vamos dar sequência aqui ao slide. O que eu fiz nesse mesmo perfil, tá? Olha só, nós vimos ali aquele perfil novo, né? Com alcance de 50 a 150, fizemos a collab, ela explodiu. Esse mesmo perfil, quando eu usei o tráfego pago, ele foi para 562 visualizações. Vamos voltar aqui só para a gente ter certeza, para mim não falar besteira para vocês. Olha só, na collab, ela teve 114 visualizações, contra 37. Então, olha, para pensar nessa métrica. Se eu postei sozinho, só nesse perfil novo, deu 37. Quando eu peguei essa mesma postagem, esse mesmo anúncio, e coloquei junto de uma collab, de 37, ela foi para 114. Agora, o que eu fiz? Eu botei no tráfego pago. E de 114 foi para 562 visualizações. 5 vezes mais. Esse é o caminho para vender na internet, para aumentar o alcance, entende? Então, você precisa do tráfego pago, mas você pode, num passo intermediário, usar as collabs. Mas se você ficar postando somente no seu perfil, e você não faz collab, e também não faz tráfego pago, porque tem medo, não sabe ainda, só o seu perfil no orgânico não dá alcance necessário para você viver da internet. Você precisa dar esse passo. No resumo da ópera é isso. Ou você faz collab por um tempo para ganhar fôlego, ganhar experiência e passa para o tráfego pago, ou você vai desanimar. Porque o que acontece com a grande maioria é que só perde tempo e dinheiro no marketing digital. Desanima, desiste e volta talvez para a CLT, volta talvez para um outro tipo de jeito, de maneira de ganhar a vida. Por quê? Porque ficou postando somente no seu perfil no orgânico. Por que ficou fazendo isso? Porque não sabia fazer tráfego pago. Talvez não tinha informação ainda que as collabs, elas podem ser reais mesmo com perfis pequenos. Você tem um perfil de 500 seguidores, existem outras pessoas com perfis de 500 seguidores também. E você juntando com ela, você pegou uma postagem sua que talvez tivesse 50 visualizações, vai passar a ter 100, 150, conforme foi o caso que nós vimos aqui. Então, resumo até aqui. Use a collab. Porém, lembre-se, o tráfego pago tem que ser um passo que você precisa planejar ele. O alcance do tráfego pago ele é imbatível. Ele tem um problema. Você para, você desaparece, você vira um fantasma da internet, você some. Mas quando você bota dinheiro, você aparece e aquilo ali é divulgado para muita gente. Qual o conselho que eu te dou? Qual a recomendação que eu te dou? Estude tráfego. Não precisa pensar assim, eu vou virar um gestor de tráfego. Não. Você precisa entender o básico. Você precisa entender sobre os públicos, que é o que você vai
direcionar a sua postagem. Como é que você faz isso? Como é que você escolhe? Quais são as opções? Você precisa entender isso. Para quê? Para direcionar, talvez, uma outra pessoa que vai fazer o tráfego para você. Se você não souber direcionar, talvez a pessoa está fazendo o seu tráfego agora e está fazendo o tráfego da Noemi, que está aqui. Ela trabalha com esmalteria, com unha. Então, ela faz lá a campanha da Noemi. E depois vai fazer o tráfego do Valdir, que está aqui também, que vende peixe. O camarada é um bom pescador. Depois ele vai lá para o Mega e Megas e faz do Mega e Megas, que vende pano, tecido, cortina. O que acontece? Essa pessoa entende de botões, do gerenciador. Agora, quem sabe quem é o cliente lá do Mega em Megas é ele, é o Leonardo. Não é o gestor de tráfego. Quem sabe lá a Noemi, quem é que entra, quem é que escolhe ela, quem são os problemas do negócio dela é ela, não é o gestor de tráfego. Quem sabe vender o peixe é o Valdir Vitória, não é o gestor de tráfego. Entende? Então, você precisa o quê? Entender de tráfego. Mesmo que você não vá fazer tráfego, você precisa estudar e saber o básico. Que é o quê? Saber dos públicos, para que você possa fazer uma boa segmentação. Você precisa entender de persona, que é o quê? É o seu cliente ideal, para quem você vai oferecer isso. No tráfego pago, você pode dizer assim, ó, imagina, eu tenho uma pizzaria, eu quero que a minha postagem no Instagram ela apareça somente para pessoas que moram no mesmo CEP onde está o meu estabelecimento, porque eu não quero entregar longe. E o Instagram vai entregar só para pessoas que estão cadastradas naquele CEP. Eu posso também dizer assim, eu quero que a minha postagem apareça somente para pessoas que acabaram de se formar na faculdade. E aí a pessoa se forma, o Instagram sabe da nossa vida mais do que a gente, ele vai mostrar só para essas pessoas. Eu quero mostrar o Mega e Megas aqui, né? Eu quero mostrar minha postagem somente para quem está fazendo enxoval de casamento. O Instagram sabe quem vai casar. Ele sabe quem vai casar, sabe quem casou, sabe quem teve filho, ele sabe quem se aposentou, ele sabe tudo. E esses públicos estão lá disponíveis para você, gestor de tráfego, ou você, dono do seu negócio, escolher. Então, por isso que eu digo, qual a minha recomendação? Você precisa entender o básico do tráfego pago. Talvez você não vá fazer o tráfego pago, mas você precisa entender para poder direcionar, porque quem entende do seu público é você. Você imagina aqui a William, que trabalha muito bem aqui com venda de imóveis, ela sabe qual é o argumento, quem é o público-alvo, quem é a persona dela. O gestor de tráfego talvez vá tentar direcionar para um público que talvez não seja interessante. Quer ver um exemplo? Imagine que você trabalha na concessionária da Ferrari. Você vende Ferrari 0 quilômetro. Quanto custa uma Ferrari? Um dinheiro bom, né? Agora, você imagina que o anúncio da Ferrari aparece para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Faz sentido? Quando uma pessoa que ganha salário mínimo vai poder comprar uma Ferrari? Nunca. Então, o anúncio da Ferrari aparecendo para quem ganha salário mínimo é perda de tempo, é perda de clique, é perda de dinheiro. Quem é que escolhe isso? É o gestor de tráfego? Quem é que sabe quem é o público? É o gestor de tráfego? Não. São os especialistas de marketing da Ferrari. Eles é que estudam público. Eles é que rodam pesquisa. Rodar pesquisa é uma coisa que não é muito fácil, mas que abre os seus horizontes. Eu rodei uma pesquisa um tempo atrás e descobri, por exemplo, que 85% dos meus alunos não são alunos, são alunas. 85% dos meus alunos são do sexo feminino. Tanto que quando eu comecei a fazer agora algumas coisas escritas, eu coloco o A e entre parênteses eu boto o O. Porque majoritariamente a pesquisa me mostrou que tem mais mulher do que homem no marketing digital. Entende? Então você precisa saber isso. Para quê? Para passar para o seu gestor de tráfego e ele vai poder então trabalhar melhor. O que eu te recomendo? O que você pode fazer? Às vezes você pensa assim, mas é muito caro, eu vou precisar gastar muito dinheiro, tráfego pago eu vou falir, eu vou conseguir. Vai devagar, vai com calma. A recomendação, para você perder o medo, bota R$10 por dia e vê o que acontece. Bota por 3 dias, você vai gastar R$30. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai mudar a sua vida gastando R$30 de tráfego pago. Mas você vai perder o medo. Entende?
Você vai perder o medo de gastar dinheiro e você vai começar a se familiarizar com a ferramenta. E aí você vai fazendo umas collabs junto, você vai perdendo o medo de fazer collab, você vai perdendo o medo de tráfego pago, e aos poucos, quando você vê, o seu negócio mudou da água para o vinho. Mas se você não der esses passos, você vai ficar parado. E é um jargão falar isso, mas uma vida extraordinária, ela precisa de quê? De atitudes extraordinárias. Se você não fizer nada, se eu não fizer nada, eu não vou mudar a vida, eu não vou mudar o curso do meu negócio. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas dar uma de louco também não é inteligente. Então, R$ 10 por dia, vê o que acontece. Quando você faz tráfego, o ideal é você fazer uma campanha, uma dica rápida, né? Nessa campanha, você coloca pelo menos 5 públicos diferentes. E para cada público, você bota no mínimo uns 3 a 5 criativos diferentes. O que acontece? Você vai ver que, às vezes, um criativo que é um anúncio em vídeo, todo elaborado, todo bonito, vende mal. E, às vezes, um criativo com fundo preto e letra branca vende bem. Mas você só vai saber fazer isso quando você fizer as suas campanhas, mesmo que seja uma campanha de apenas R$ 10 por dia por 3 dias, você vai gastar R$ 30. Entende? Ah, não saiu nenhuma venda, perdi R$ 30. Não, você está aprendendo. Você está aprendendo, você está perdendo o medo, para que você possa, assim, realmente, de fato, aprender marketing, aprender tráfego e decolar. O que nós podemos falar ainda mais sobre collab? A collab, para funcionar, ela tem que favorecer todos os envolvidos. Então, a gente não pode pensar só no nosso lado, né? Tem que pensar nos dois lados. Por exemplo, a collab que eu fiz, que eu mostrei para vocês, eu estava dando um treinamento que custa R$ 47,50 em troca da pessoa simplesmente aceitar a minha collab. Mas eu tive a preocupação de quê? De nessa collab não vender nada. Por quê? Porque eu acho que talvez a pessoa pudesse ficar um pouco constrangida. Do nada aparece de paraquedas no perfil dela uma proposta de venda. E é isso. Então, assim, eu tive o cuidado, a preocupação de não fazer uma postagem agressiva. Por quê? Porque a collab tem que ser boa para todos os lados. Você fez uma collab hoje, se daqui a 2 semanas, 3 semanas, você quiser fazer de novo, se foi bom para o outro lado, ele vai repetir. E você vai continuar escalando, crescendo, conseguindo mais seguidores. Mais seguidores quer dizer alguma coisa? Não, seguidores não pagam boleto. Mas quanto mais seguidores você atrai para a sua postagem, você está jogando esses seguidores aonde? No seu funil de vendas. Que no marketing a gente chama de funil, mas na realidade é um filtro. Você bota 100 pessoas dentro do seu funil de vendas e na realidade 5 compram. Aí você para pensar. Você colocou 100 pessoas lá, que você atraiu, 100 pessoas viram a sua postagem, viram seu anúncio. Então, elas foram impactadas por você, estão lá no topo do funil. Aí você começa a trabalhar a nível de consciência, você começa a usar várias estratégias, aquela estratégia do AIDA, né? Atenção, e aí você vai, gera o interesse, o desejo, depois a ação, e a pessoa saiu lá e vendeu. Então, você botou 100 no funil, saiu 5. E se você botar 200? Vai sair 10, teoricamente, né, na matemática. E como é que você faz para colocar mais pessoas? Tráfego pago ou colado. Simples assim. Entende? Então, você tem que pensar assim, eu preciso de quê? De aumentar o alcance. Por quê? Porque o alcance ele vai trazer mais pessoas para o meu funil de vendas. Então, se você quer entender um pouco mais do funil de vendas, aqui na comunidade tem aula específica só de funil de vendas. Então, se você está na comunidade, não deixa de assistir. E se você não está, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, eu falei de funil de vendas aqui no Instagram. Então, tem muito material gratuito também na rede social. Eu tenho tanto no YouTube como aqui no Instagram, muito material gratuito que você pode também aproveitar e aprender um pouco mais. Mas o importante é, você precisa entender essa estratégia toda. Não pense que vender na internet é coisa de adolescente. Adolescente tem facilidade com o uso do celular. Vender na internet é estratégia de marketing.
Não tem nada a ver com usar o celular, usar a tecnologia, entendeu? Com certeza, um adolescente me bota no bolso na hora que tem que pegar um aplicativo novo e usar. Eu vou ficar ali ainda procurando, correndo atrás. Normal. Mas a estratégia de marketing que eu aprendi lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, quando eu tinha 19 anos, essas estratégias funcionam até hoje. O que mudou é que antigamente elas eram mostradas na revista, na mídia impressa, depois na televisão, no rádio, e hoje é na internet. Entende? Assim como nós vimos hoje o blogueiro aí transmitindo a Copa do Mundo, no lugar da Rede Globo, com milhões de pessoas assistindo, que iriam assistir aonde? Na Rede Globo. Então, detalhe que a gente precisa pensar sempre é que a collab tem que ser boa para os dois lados, senão ela não funciona. Um alerta que eu quero fazer para vocês, né? Eu não sair daqui e pensar assim, o Milton falou que tem que fazer collab, o Milton falou que tem que fazer collab. Calma. Veja se a característica do perfil que você está convidando ou que você está sendo convidado é compatível com a sua persona. O que é persona? Seu cliente ideal. Quando o seu cliente ideal, quando a pessoa que compra de você vê uma postagem lá no seu perfil, ela vai se assustar? Aquilo vai chocar ela? Vai ser bom para ela? Porque se não for, não aceita, não faz. Por quê? Não existe negócio sem cliente. O nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio são quem? Nossos clientes. Qual é o meu maior patrimônio? São vocês que estão aqui me dando a honra da atenção de vocês. Esse é o maior patrimônio que alguém pode ter. Então, se eu vou colocar alguma coisa aqui que vai ofender vocês, eu não posso colocar. Eu não posso fazer isso. Porque eu preciso o quê? Agradar vocês, cuidar de vocês, me preocupar com vocês, dar importância a vocês. E vocês têm que fazer o mesmo com o cliente de vocês. Então, quando for fazer a collab, pense, o ideal é que o nicho, né, que você está aceitando a collab ou propondo uma collab seja compatível ou complementar ao seu. Aí não tem problema. Vai ser uma coisa que complementa uma a outra. Entende? Imagina que o Valdir Vitória, o homem que é um pescador, ele está fazendo o quê? Ele faz uma collab com outro que aluga barco, com outro que tem uma peixaria, com outro que vende a cerveja, está tudo relacionado com a pesca. Entende? Então não pode ser uma coisa totalmente discrepante da outra. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar também para não dar errado. Então é conforme mostra aí, é um quebra-cabeça, né? Nós precisamos usar nichos que se complementam, que se encaixam. Evite nichos conflitantes, polêmicos, né? E evite também coisas que não tenham nada a ver com aquilo que você vende. Então você não vai conseguir o quê? Se conectar com a sua audiência. Você não vai conseguir ir à frente com aquilo que você faz. E um último recado que eu quero dar para vocês é, às vezes a gente, quando fala da internet, a gente fala muito assim, vou vender, vou vender, vou vender. Mas você já parou para pensar na possibilidade de você ser um influencer? De ter um perfil apenas para fazer collab? Isso é o que um influencer faz. Ele não vende nada, ele não tem um produto. O produto dele é o perfil dele. Ele tem ali um perfil, é como, por exemplo, um jornal, uma revista. Então, ali tem um jornal, uma revista, e ela vende anúncios, né? Assim, o influencer trabalha dessa maneira. Então, às vezes, você está assim pensando, eu quero trabalhar no digital, eu quero fazer uma renda extra, eu quero ganhar um dinheirinho para melhorar a escola particular dos meus filhos, eu quero ganhar um dinheirinho para melhorar o condomínio que eu pago, está pesado. Você pode criar um perfil e você trabalha esse perfil, vai fazendo collabs, e aí quando o perfil começa a ter um pouquinho mais de corpo, você pode começar a oferecer. Igual vocês viram que eu mostrei aqui as duas meninas que me ofereceram collab. É simples assim, é preparar um texto que seja claro, simples, direto ao ponto. Eu trabalho com divulgação na internet e estou oferecendo para você. E para você fazer uma postagem aqui no meu perfil, eu te cobro R$30, R$50, R$200. Aí depende do seu nicho, depende daquilo que você faz, depende do seu perfil. Entende? Mas pense nessa possibilidade, se você está perdido e não sabe o que fazer. Porque às vezes a gente está assim. Eu, por exemplo, eu trabalho ensinando marketing. Eu tenho meu nicho definido. O Mega e Megas trabalha vendendo
tecidos, cortinas, ele tem o nicho dele definido. Mas tem gente que quer entrar na internet e não sabe o que fazer. A William já tem o nicho dela definido. Ela trabalha no ramo imobiliário, entendeu? Mas às vezes você vem de uma outra situação e você está cansado do patrão. Você está cansado da rotina, da CLT. Está cansado de se expor na rua, no Rio de Janeiro, ou na cidade que você está, com tanto problema, e você gostaria de trabalhar em casa. Talvez você gostaria de fazer o quê? Ter um pouquinho mais de tempo com a sua família, com seu filho, seja lá com quem for que você ama, que você valoriza. Gostaria de ter um pouco mais de liberdade. Uma das coisas que eu valorizo mais no marketing digital, que eu acho assim fantástico, é a liberdade de tempo. É interessante que a maioria dos gurus da internet, do marketing digital mesmo, você vê que eles ostentam dinheiro, né? Eles ostentam carrões, Ferraris, Porsche, eles ostentam helicópteros, jatos, casas fantásticas, viagens para os Emirados Árabes, e aí vai, né? Gente, mas você ter tempo para ficar... Claro que o dinheiro é importante. Estou dizendo isso, que seria hipocrisia da minha parte, né? O dinheiro ele é importante. Mas você ter só dinheiro não adianta nada. Quando eu trabalhava com gráfica, eu vou contar uma história rápida para vocês. Quando eu trabalhava com gráfica, eu fui em São Paulo visitar a maior gráfica comercial da América Latina. Eu comecei a trabalhar em gráfica, eu tinha 13 anos de idade. Eu conheço tudo do ramo. Quando eu cheguei lá, a gráfica era maravilhosa. Tudo pago, tudo quitado, os melhores equipamentos. E eu estava assim, conforme dizem, né, com brilho no olho. E aí o dono virou para mim e falou assim: gostou da minha gráfica? Eu gostei muito, muito boa. E ele me falou uma coisa que eu não esqueço, estou aqui repetindo para vocês agora. Ele falou assim: eu trocaria tudo isso pela sua idade. Aí aquilo bateu, né? Falei, caramba. E ele me explicou. Eu me dediquei a trabalhar, me dediquei, consegui, conquistei tudo isso, mas qual foi o custo? A minha família está dividida, me separei da esposa, os filhos não falam comigo, estou doente, estressado, não posso comer nada porque desenvolvi diabetes, desenvolvi não sei o quê, tem uma enfermeira comigo o tempo todo. Se eu pudesse, eu voltava na sua idade, na época eu tinha uns 30 anos, eu preferia ter menos dinheiro e usar minha vida com mais sabedoria. Então, quando se fala do marketing digital, o que vem à minha mente é o quê? Qualidade de vida. Liberdade financeira, sim. Liberdade geográfica, sim. Mas liberdade de tempo. É você ter a escolha na sua mão. É segunda-feira, tá sol, tu tá afim, tu vai para a praia. E tá tudo bem. Domingo tá chovendo, você trabalha. Tá afim de esticar até meia-noite trabalhando numa quarta-feira, estica. Na quinta dorme até meio-dia. Não tem ninguém te cobrando. A única coisa que vai te cobrar é a sua própria responsabilidade, suas metas e seus objetivos. Entende? Então, trabalhar na internet, na minha opinião, não tem nada melhor. Você conhece alguém que seja médico, engenheiro, advogado, que esteja entre os mais ricos do mundo? Olha quanto eles estudam. Será que estudar é realmente a solução? Então, precisamos, às vezes, avaliar e sair um pouco fora da caixa e pensar que o mundo hoje é outro. Quando eu era pequeno, a única maneira de ganhar a vida era você estudar, arrumar um bom emprego. As pessoas saíam do interior e vinham para a cidade, por quê? Porque lá não tinha oportunidade de trabalho. Hoje, você pode trabalhar lá no interior. É só ter internet. Não é assim? Então, aprender a fazer uma boa collab, aprender a usar o tráfego pago, aprender a trabalhar na internet, vai te trazer qualidade de vida, vai te trazer liberdade financeira, geográfica e liberdade de tempo. Se você está aqui na comunidade, já é meu aluno, então não deixe de procurar as aulas de tráfego, as aulas que falam de persona, as aulas que falam sobre funil de vendas, porque não adianta você fazer a collab se na hora que a pessoa for atraída ao seu perfil, não encontrar nada relevante. Então, você precisa preparar o seu perfil. Como é que está a sua bio? A sua bio está interessante, está atraente? Você trabalhou seus destaques? Ou você nem usa destaques?
Como é que está o link na sua bio? Então, você precisa preparar tudo isso para quê? Para quando você for atrair as pessoas com a sua collab, ou com o tráfego pago, ou com o orgânico que seja, quando as pessoas chegarem, você está preparado para encantar elas, para receber elas. Você não pode ser somente mais um vendedor, porque de vendedor, a internet está cheia. Como você vai se destacar? Como você vai se conectar com a sua audiência? Então, aqui na comunidade, nós já temos muito material. Então, aproveite. Marque a sua mentoria também. Se você ainda não marcou a mentoria desse mês, hoje é dia 28, já não dá mais, né? Mas para o mês que vem, então, não deixe de marcar. Os espaços das vagas estão lá em aberto, é só entrar no aplicativo, marcar a sua mentoria. E se você ainda não entrou, te dou um conselho. Vai lá no meu perfil no Instagram, você que está aqui no Instagram, aproveita que você já está aí. E se você não está, vai lá e me passa um direct. E escreve assim, ó, quero. E aí você vai ganhar de brinde um treinamento de cortesia, né? Tem uma automação lá. Eu vou fazer uma aula sobre automação que é muito bom, muito legal. Te dá a liberdade de tempo. Se você for lá no meu perfil agora e escrever quero, a automação vai fazer todo o trabalho por mim. Você não fica me esperando, eu não tenho trabalho de ter que ficar olhando lá o tempo todo, ok? Então vai lá no meu perfil, no meu Instagram, vai lá no direct, escreve só isso, quero. Se quiser escrever mais alguma coisa, pode escrever. Se quiser falar da aula de hoje, que foi chata, que foi boa, foi legal, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, fica à vontade, ok? Agradeço muito a atenção de todos aqui no Google Meet. Se alguém quiser falar alguma coisa, pelo Instagram, infelizmente não dá para falar ainda, mas quem sabe qualquer dia dá, né? São tantas mudanças, né? O tempo todo está mudando. Então, temos aqui o Robson, o Marcelo, o Rodrigo, o Valnice, a William, Josefa, Edmilson, Homem da Serra. Está frio aí, Edmilson? Cláudia, agradeço bastante a atenção de todos vocês. Aqui no Instagram nós temos aqui o Mega, temos o Valdir, temos a Thelma. Opa, Thelma, quanto tempo? Que bom que você voltou. A Valnice está aqui levantando a mão. Vamos ver. Espera aí, Valnice. Boa noite. Muito obrigada pela excelente aula. Muito obrigada pela excelente aula. Ô, Valnice, eu que te agradeço. Valnice, diretamente do Paraguai, Valnice. Vanilce. No momento estou aqui, mas sou do Brasil mesmo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ainda bem que a internet funcionou. Parabéns. Isso. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço, então, a atenção aí de todos. Segunda-feira que vem tem outra aula. Provavelmente o tema da aula da semana que vem vai ser tráfego. Vou dar algumas orientações básicas, né? Porque tráfego é um assunto muito extenso, mas algumas orientações bem interessantes para que vocês possam ter uma ideia do que é tráfego, entendeu? Então, segunda-feira, 8 horas, já sabe, horário marcado aqui no canal para que a gente fale um pouquinho mais sobre marketing digital, viver em casa, trabalhar em casa. Eu faço isso, tomo café da manhã todo dia com a família, almoço com a família, janto com a família, perturbo a família o dia todo. Se você quer essa vida para você, então vem trabalhar no marketing digital. Ou então se aposenta igual o Valdir, né? Aí é só alegria. Abraço para vocês todos, uma boa noite.